Olá! Na aula de hoje estudaremos sobre sílaba e acentuação gráfica, conteúdos presentes nos capítulos 2 e 3 do nosso material didático. Na página 48, vemos que, ao pronunciarmos uma palavra, percebemos que sua sílaba sempre é pronunciada de forma mais intensa, mas nem todas são acentuadas graficamente. Veja o exemplo: o abacate sobre a mesa está maduro. Cada uma dessas palavras possui uma sílaba que nós chamamos de sílaba tônica. É uma sílaba que é pronunciada de maneira mais intensa. Na palavra abacate, a sílaba tônica é a sílaba K. Na palavra sobre, a sílaba tônica é a sílaba so. Na palavra mesa, a sílaba tônica é me. Na palavra está, a sílaba tônica tá. E por fim, na palavra maduro, a sílaba tônica do. De todas essas palavras, de todas essas sílabas tônicas, a única acentuada é a sílaba tá, presente na palavra está. Então surge o questionamento: por que algumas sílabas tônicas são acentuadas e outras não? Existem algumas regras de acentuação gráficas, as quais precisamos conhecê-las para saber quando acentuaremos uma palavra ou quando não usaremos o acento. É necessário conhecermos os tipos de acentos gráficos utilizados em língua portuguesa. Na nossa língua existem 3 acentos gráficos: o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. O acento agudo, ele é usado para indicar sons abertos, como em jacaré, rápido, ótimo. O acento circunflexo é usado para indicar sons fechados, como em você. Perceba a diferença de jacaré, acentuado com o acento agudo, esse é um som aberto, e você, acentuado com o acento circunflexo, pois é um som mais fechado. E, som de é, aberto, acento agudo. Som de e, um som mais fechado, acento circunflexo. E, por fim, temos o acento grave, que é usado para marcar o fenômeno da crase, apenas para marcar o fenômeno da crase. Nós não usamos o acento grave, que é o acento agudo invertido, para marcar essa tonicidade da sílaba. Antes de conhecermos as regras de acentuação das palavras, é necessário falarmos um pouquinho sobre sílaba, e você pode acompanhar essa explicação na página 48 do nosso material didático. Primeiramente, toda sílaba tem uma vogal. O núcleo das sílabas em língua portuguesa é a vogal. Então, obrigatoriamente, todas as sílabas na nossa língua portuguesa constituída por uma vogal. Às vezes, é apenas uma vogal, por exemplo, a palavra amor. Temos a primeira sílaba formada apenas pela vogal A. E, às vezes, a sílaba é constituída por várias outras letras, como no caso de mor, né? As palavras formadas por apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas, ou seja, uma única sílaba. Por exemplo, fé. Fé, uma única sílaba, é uma palavra monossílaba. Quando as palavras são formadas por 2 sílabas, elas são chamadas de dissílabas. Por 3 sílabas, chamadas de trissílabas. E quando são formadas por 4 ou mais sílabas, recebem o nome de polissílaba. As sílabas de uma palavra são pronunciadas com diferentes intensidades, como eu já mencionei antes. A sílaba mais forte da palavra é chamada de sílaba tônica, e só pode haver uma única sílaba tônica. Então, precisamos reconhecer nas palavras qual é essa sílaba mais intensa, qual é a sílaba tônica. E o acento sempre recairá, conforme a regra de acentuação, na sílaba tônica. Por fim, as sílabas mais fracas são chamadas de sílabas átonas. Agora sim, a partir desse conhecimento das sílabas, podemos introduzir as regras de acentuação gráfica. A primeira regra que nós vamos estudar é a acentuação dos monossílabos, ou a acentuação das palavras monossílabas. A regra diz o seguinte: os monossílabos tônicos são palavras que, mesmo isoladas, têm sentido próprio. Os monossílabos átonos, não. Então, veja, monossílabos tônicos são, por exemplo, palavras como ver ou palavras como só. Essas 2 palavras, isoladas, elas têm um sentido próprio. Diferente de sílabas como que, com, por. São monossílabos, mas são monossílabos átonos, porque não têm esse sentido próprio quando estão de maneira isolada.
Vamos então para a primeira regra. A primeira regra diz o seguinte: monossílabos tônicos são acentuados quando terminados por A, E, O, seguidos ou não de S. Isso está ali na página 49. Bem importante vocês marcarem, grifarem. Veja os exemplos. A palavra já é o monossílabo tônico. Veja que ela tem um sentido próprio quando está em caráter isolado. E ela termina com A, então ela precisa levar o acento agudo, ó, porque é A, um som aberto. A palavra lá segue a mesma regra, um monossílabo tônico terminado em A. A palavra pé, monossílabo tônico terminado em E, leva o acento, ou em E, né? Aqui nós temos o acento agudo, porque o som é aberto. É. Quando o som é um som fechado, como é o caso da palavra ver, ó, ver do verbo ver, né? Então, ele vê. Esse V, ele tem um som fechado e ele é um monossílabo tônico, então ele leva o acento circunflexo para indicar que é essa vogal fechada. E, por fim, a palavra nó, né? O nó da corda, né? Então, essa palavra nó, um monossílabo tônico terminado em ó, também precisa levar o acento. Como é um som aberto, ó, nó, então precisa ser o acento agudo. Nós temos alguns exercícios na página 50, recomendo que vocês resolvam esses exercícios antes de dar continuidade nas novas regras que eu vou apresentar agora. No capítulo 3, na página 62 do nosso material didático, há a descrição de outras regras de acentuação. Para observarmos essas regras, é necessário conhecermos o conceito de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos conhecer cada uma delas. Palavras oxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba. Por exemplo, café. A sílaba tônica é fé e é a última sílaba. Nesse caso, ela é uma palavra oxítona. Palavras paroxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. É o caso da palavra fácil. A sílaba tônica é a penúltima sílaba. A última seria sil, a penúltima fá. Então, quando a palavra tem a sílaba tônica na penúltima sílaba, ela é uma palavra paroxítona. E, por fim, as palavras proparoxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. É o caso, por exemplo, da palavra tônica. A sílaba mais forte é a palavra tom, que é a penúltima sílaba dessa palavra. Conhecendo esses conceitos, então, vamos às regras de acentuação. As palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, e também as terminadas em ENS, precisam ser acentuadas. Essa regra está descrita na página 62. Veja os exemplos. Café. Café é uma palavra oxítona terminada em E. Precisa ser acentuada. A mesma coisa acontece com palavras como giló e sofá, que são também palavras oxítonas, como a palavra café, mas terminam em O e A, que também se enquadram na regra de acentuação já descrita. A palavra armazém ou a palavra parabéns terminam em em ou ens. Quando uma oxítona termina em ou ens, ela também precisa ser acentuada. A próxima regra de acentuação é aquelas relacionadas às palavras paroxítonas. Conforme você pode observar no quadro disponível na página 63, há uma lista de todos os casos em que as palavras paroxítonas serão acentuadas. São aquelas que terminam em L, N, R, PS, X, US, I ou IS, ONS, ou UNS, AN ou ANS, ou um ditongo oral seguido ou não de S. Para cada um desses casos, há um exemplo que você pode consultar com mais calma e tranquilidade. E, por fim, as proparoxítonas são todas acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas ou todas aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba precisam levar o acento. Revisem o conteúdo, leia as explicações na apostila e faça os exercícios. Até a próxima aula!